Oi, corajosos, como vão vocês? Eu espero que vocês estejam super felizes, porque eu estou muito feliz. E eu já de uma vez pergunto para vocês, começo meu vídeo dessa forma. Hashtag quem nunca amou odiou um professor ao mesmo tempo? Conta aí. Hashtag quem nunca amou e odiou o professor ao mesmo tempo? Bom, nesse caso, era eu, né, gente? Eu amava e odiava ele ao mesmo tempo. O nosso querido professor Ezequiel. Gente, que ele não deixou de ser querido, né? Fazer o quê, gente? E por mais incrível que pareça, gente, esse homem chegava com a pilha toda. Dessa forma, olha. Ladies and gentlemen, era sempre assim que eu chegava. Não, gente. Professor de matemática Ezequiel Silva, do Carlos Drummond de Andrade, no EJA, com muito prazer, muito orgulho. E a Geisiane, uma aluna fantástica, né, que esteve sempre com a gente lá. Ela tinha um caso de amor e ódio, mas eu acredito que era mais amor do que ódio, porque ela foi muito bem na nossa disciplina, né, Geis? Foi, né? Foi, muito bem. Por incrível que pareça, gente. Passou direto, sem precisar fazer nenhuma prova de recuperação. Que lindo. Isso aí já é louvável, né? Não é? Pra quem fala que odeia matemática, né? Não é caso de odiar, né? É caso de ódio e amor ao mesmo tempo. Mas o ódio e amor é porque, né, gente? Ele chegava com essa pilha toda, né? E logo em seguida conversava com a gente e dava uma voltinha e escrevia: vamos lá, matéria nova. A gente não entendia nada. Verdade. Nossa. E o pior, gente, vocês não entendem, eu vou contar essa. Conte, vai lá. Vou contar essa, gente. Quer dizer que você não entendia. Isso é... Que relação foi essa que você teve, hein? O ano de inteiro. Amor e ódio. Falava que entendia tudo. Como que eu perguntava se você entendia? Você Gente, falava que sim, que estava tudo ok. Faz a pergunta aí. Faz a pergunta como você fazia. Faz. Pessoal, fui claro nas minhas explicações? Não era isso que eu fazia? E aí? Aí eu respondi assim. Sim, sim. Gente, não tinha noção. Claro, eu entendia tudo. Apesar de tudo, eu acredito que você teve uma desenvoltura muito boa na matemática. Não só você, né? A turma inteira. Porque, né, gente? Nós tivemos a graça de ter um professor que veio nos auxiliar esse segundo semestre, no finalzinho do primeiro, porque nós estávamos quase sem professor de matemática, né? E pela graça do nosso Senhor, posso dizer assim, né? Que claro. Ele apareceu e mudou radicalmente a nossa convivência na sala de aula e o nosso jeito de pensar na matemática. Porque, por mais engraçado que seja, essa relação de amor e ódio que eu sempre falei, né? Que eu sou a única que falava isso, tá, gente? Era a única. Mas é porque ninguém também tinha coragem de falar isso, não. Então eu tinha coragem de falar que era amor e ódio, tá? Porque outros não tem, não. Então, assim, ele conseguiu fazer uma história, né? Nesse segundo semestre, que foi o finalzinho do primeiro para o segundo semestre, né? Uma desenvoltura muito grande, não só comigo, que realmente eu tenho uma dificuldade tremenda na matemática, mas ele fez com que todos na sala se empenhassem e com muito carinho. Não foi uma coisa assim, dolorida, né? E, gente, lembrando aqui, este homem não só fala, né? Não só é professor de matemática, mas fala outros idiomas, né? Claramente o inglês perfeitamente, fluentemente. E ele
ele vem de uma... Posso dizer que é de uma geração de professores, né? Porque ele foi aluno de uma professora aqui que já está aposentada. E que é quem? A professora Geralda. Eu, a priori, quando eu vim substituir a professora aqui, eu não sabia de quem se tratava, né? A professora Geralda, depois de tantos anos, ela deu aula para mim no ensino fundamental ainda. E quando eu bati o olho nela, eu falei, olha, eu conheço essa professora. E fui buscando no fundo da minha mente e eu relembrei que ela tinha dado aula para mim no ensino médio. Desculpa, no ensino fundamental. Isso acho que na sétima série, né? Antigamente tínhamos a sétima série, hoje é o oitavo ano, não é isso? Então, foi mais ou menos assim. Eu sempre tive um chamado por ensino, né? Por ensinar. Eu lembro que a minha mãe, ela trabalhava na escola também. E a mesma coisa que aconteceu com os funcionários da prefeitura agora, que tiveram que fazer um novo processo seletivo. A minha mãe, ela precisou fazer um processo seletivo e ela só tinha a quarta série primária, né? E eu que tive que auxiliá-la naquela época, eu nem tinha noção nenhuma de didática, como ensinar uma pessoa. E a partir daí outras pessoas começaram a me chamar para ajudar os filhos delas, dessas pessoas que tinham mais dificuldade. E eu fazia aquilo sem nenhum interesse por trás, não cobrava nada, sempre naturalmente. Depois veio a época de faculdade, onde a gente procurava ajudar os colegas também que estavam com dificuldade. E curiosamente eu comecei a dar aula, não foi de matemática, foi de inglês. Né? Legal. Depois de um intercâmbio que eu fiz, eu morei 2 anos na Dinamarca, lá eu consolidei a língua inglesa. Gente, e eu voltei. Dinamarca, tá? Eu tô eu tô muito chique, gente. Dinamarca. Continua. Sim, aí eu voltei falando inglês fluentemente, eu aprendi também a falar um pouquinho de dinamarquês. Fiz 6 meses de dinamarquês quando eu ainda estava na Dinamarca. E aí surgiu uma oportunidade de trabalhar no Pronatec, isso foi em 2013, né? E naquela época eu tinha acabado a minha graduação e eu estava dando aula de inglês no Pronatec, isso para a Universidade Federal de Viçosa. E era um público carente. Eu lembro que tinha uma senhora lá que era ex-professora, que tinha vontade de aprender a falar inglês. E ela virou para mim e falou assim: olha, você tem um dom aí em você. Por que você não se inscreve para dar aula no estado? E aquilo nunca tinha passado pela minha cabeça. Só que eu falei assim, como que faz isso? Ela foi lá, trouxe o computador dela na época, ela mesma fez questão de ir lá e fazer a minha inscrição. Eu sou grato até hoje por essa senhora. A partir dali começou uma nova carreira na minha vida e estou aqui até hoje. E né? um novo modo de pensar, né? Uhum. Exatamente. Então foi mais ou menos um chamado, a educação, a essa área de ensino, ensinar. E eu sempre tive uma dívida muito grande com a educação pública, porque a minha base toda foi feita em educação pública, né? E, inclusive, a minha primeira universidade foi a Universidade Federal, universidade pública também. E isso é um certo orgulho para mim. Então eu tenho uma dívida muito grande com o nosso ensino e para mim é um prazer muito grande estar retribuindo para as pessoas um pouco do que foi dado a mim. E como você, Ezequiel, veio parar no Carlos Drummond no ano dos 25 anos dele? É uma história muito interessante porque eu fui escolher uma escola para trabalhar e eu moro aqui próximo ao Carlos Drummond, né? E eu curiosamente fui lá e tinha uma vaga aqui no Carlos Drummond no dia que eu fui escolher a minha vaga. E cheguei aqui para conhecer as pessoas, fui muito bem recebido. Nossa, tive uma recepção aqui que eu acredito que eu nunca vou ter daquela maneira, daquela forma que eu fui recepcionado aqui. As pessoas muito hospitaleiras, os diretores aqui fizeram questão de me mostrar cada canto da escola. E aquilo já começou a me motivar aqui na escola. Eu vi uma escola muito acanhada, uma escola pequena, mas de pessoas muito interessadas em fazer com que a educação dê certo. E aquilo começou a mexer comigo. E os 25 anos de Carlos Drummond, eles culminaram com a minha entrada. E aquilo foi fantástico, porque eu vi uma história que foi construída ali
e eu pude pegar um bastão e passá-lo adiante de agora para frente. Isso para mim foi fantástico. Isso é verdade. Com uma professora que você já teve aula com ela, Isso. né? E com toda a história de Carlos Drummond, por mais que seja, né, esse pouco tempo que você esteja aqui, né? Você já falou que a escola é diferenciada. Sim. Mas como é trabalhar com o projeto EJA? Porque Ótima pergunta. Porque, né, gente, temos idades de todas as formas, né? Idades mais velhas do que ele, idades da idade dele, idades dos meus filhos e se junta. É um público miscigenado, né? Pessoas de várias idades, pessoas de 17, 16, Sim. 15. E eu acho interessante porque eu comecei a dar aula no meu projeto do Pronatec, tinha pessoas justamente desse público, de 13 anos de idade a 70 anos de idade. Lembro muito bem de uma senhora que tinha 70 anos de idade que queria aprender a falar inglês. E eu trabalhei no ensino regular muito tempo, trabalhei em escolas particulares também. E um dos projetos que me motivaram muito foi trabalhar dentro de um sistema penitenciário. Eu trabalhei 3 anos com pessoas que eram privadas de liberdade, né? Aquilo me fez repensar várias coisas na minha vida, repensar o civismo que nós temos, repensar a sociedade que nós vivemos, né? Sim. A forma como que as pessoas são inseridas dentro da sociedade. Isso foi muito importante para mim também. E o EJA parece que é um outro chamado que eu tenho, trabalhar com pessoas com esse grau de idade, pessoas que já passaram do limite de aprendizado, vamos dizer assim, tem uma certa dificuldade a mais, ou até não, pessoas que a gente vê que são gênios, que não tiveram oportunidade anteriormente. Isso é muito legal. Eu acho fantástico trabalhar com o projeto EJA também. Legal. O professor, quando eu deveria ter perguntado isso antes, mas quando você sentiu desejo, por mais que essa senhora tenha falado isso com você, que você tem um chamado, e sua mãe está ali estudando, fazendo aquela integração como você falou, mas quando você sentiu vontade mesmo e desejo de entrar na educação, sabendo nós que hoje é super limitada, coisas que não deveria acontecer. Que é desestimulante, você quer dizer? Isso. Sim, olha, eu ainda acredito muito na educação brasileira. Acredito que nós vamos colher grandes frutos aí no futuro, tá? Claro que pode demorar um pouco. Sim. Mas eu vejo que educação não é a salvação de um povo, mas sim de uma nação, né? Das pessoas mesmo. Eu acho que só o ensino, somente a educação pode mudar a vida das pessoas, porque aconteceu comigo, né? Eu comentei na aula aquele dia. Sim. Eu tinha muita dificuldade no aprendizado, eu tinha muitos desafios, vamos dizer assim, muitos muros a serem escalados, e eu consegui vencer todos eles. Eu lembro que para entrar numa universidade federal foi um sacrifício tremendo, né? Então eu entendo hoje em dia o que a educação pode fazer por uma pessoa, né? E é isso que eu tento fazer com que as pessoas enxerguem dentro da minha sala de aula, fazê-las, motivá-las a estudarem, que é isso que nós devemos fazer, entender a sociedade de uma forma como um todo, é isso. E somente a educação com a educação, veja bem, nós podemos gerir melhor as nossas finanças, nós podemos escolher melhor os nossos governantes, enfim, educação é tudo. Sim, né? É verdade. E você falou de finanças, você tem um projeto aqui no Carlos Drummond, né, na corporeidade de ensinamento de finanças, Sim. como devemos gerir as nossas finanças, educação financeira. É um grande problema que nós temos dentro da nossa sociedade, né? Nós não sabemos gerir as nossas finanças. E aí a gente vê... Gente, quando eu trabalhei no presídio, eu pude presenciar isso, assim, eu pude pegar isso mesmo, como um tato mesmo, ver as pessoas, porque
Eu fiz uma pesquisa lá onde mais de 90% das pessoas que estão no sistema carcerário, elas estão lá por causa do dinheiro, ou pela falta dele, ou porque foram atrás dele, né? E a partir dali eu comecei a pesquisar muito, estudei muito esse mercado, vi alguns autores que falavam muito sobre esse assunto, né? E aí depois eu pude perceber que se você não sabe sobre finanças, você pode colocar as mãos do seu país, por exemplo, em governantes que não vão saber gerir as finanças da sua nação, e isso vai levar tudo por água abaixo, né? Então a economia de um país é muito importante, e eu acredito que você saber mexer com isso, saber lidar com isso, com a nova economia global, né? Saber lidar com investimentos hoje em dia é extremamente importante. Sim, e é muito bom ter, né, toda essa, como eu já falei aqui, nós temos no Carlos Drummond, eles têm várias oficinas na quinta-feira, né, não só a de finanças, a biblioteca, mas também a de artes, né, de Músicas. isso, artesanato. Então é muito gratificante. Ezequiel, hoje, né, mesmo você sendo novato, bebezinho na escola Carlos Drummond de Andrade, vamos dizer assim, né? O que você diria para esses professores que passaram por aqui, deixaram sua marca e com estes hoje que você trabalha e tem esse carinho de todos os dias estar convivendo? O que você diria para eles? Olha, eu diria o seguinte, antes de falar isso, eu queria só comentar um outro fato interessante. Antes de entrar no Carlos Drummond de Andrade, eu trabalhei com uma professora que foi muito amiga, chama-se Roberta. Inclusive eu sou padrinho de casamento dessa professora, hoje ela é professora também. E ela me disse que ela se tornou professora de ciências graças a uma professora de ciências que nós temos aqui, chamada Sara, né? Que legal, gente. E quando eu falei para Roberta, né, que é muito amiga, que eu estava vindo trabalhar aqui, ela simplesmente falou: olha, você não sabe o presente que você está me dando, porque eu gostaria de estar trabalhando nesta escola. Né? Então, isso para mim representa uma responsabilidade muito grande trabalhar no Carlos Drummond de Andrade. Legal. Mas eu queria aqui, dizer para os professores... Roberta, o nome dela? Isso. Roberta, se você tiver a oportunidade, querida, de assistir esse vídeo, por favor, me comunique, que eu quero o seu depoimento, que se você passou por aqui, ela passou por aqui? Ela foi aluna do Carlos Drummond, hoje ela é uma grande professora de ciências. Olha, então você tem todo o direito de dar um testemunho, né, nos 25 anos de Carlos Drummond, né, seja a hora que for, comunique aqui com a direção, entre em contato, ou com o nosso querido Ezequiel, professor aqui, para a gente estar pegando esse depoimento, que isso é muito fantástico. E é estimulante para aqueles que entram aqui, né? E que buscam, né? Por mais que seja difícil ou não, a pessoa não para, né? O sonho. Então você será muito bem-vinda, viu, Roberto? Então, respondendo a sua pergunta, eu queria dizer para os professores que eles deixaram um legado aqui, eles desbravaram, né, gente? Porque o Carlos Drummond começou aqui algo muito pequeno e se tornou algo grande, porque mexe com uma comunidade inteira aqui do bairro Letícia. Sim. E das redondezas, do bairro Rio Branco, enfim. Queria dizer para eles que eles deixaram um legado, que nós, com muita honra, vamos carregar esse legado e vamos passá-lo adiante, que isso é muito mais importante. Gente, porque eu acho que ainda vai ter muito, né? Muito amor e ódio aí, gente, com esse professor, viu? Vai falar sério. Olha, quero te agradecer. Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite, estar participando dessa entrevista maravilhosa. Agora eu posso dizer ex-aluna, né? Eu não posso dizer isso não, porque meus ex-alunos eu tenho como meus alunos até hoje, entendeu? Eu acho que doer, gente, no coração. O amor agora vai permanecer, né? O ódio passa. Vai. Muito obrigado pelo seu esforço, pelo seu carinho, pela sua atenção com a gente. Eu que agradeço. E eu espero que, né, todos os alunos possam estar aí com a mente e o coração aberto para entender principalmente o posicionamento de cada um de nós, né, que se eles estão aqui se esforçando
esses professores aqui, cada um que faz parte do Carlos Drummond, eles tentam fazer o melhor, e isso se não faz o melhor para nós. Então, eu agradeço imensamente por você ter dado esse pequeno ensino que é riquíssimo para mim, porque a maneira que você pegou, a maneira que você nos colocou, e do jeitinho que eu falei assim, gente, eu chegava em casa, realmente. Gente, eu chegava em casa estressadíssima. Mas no outro dia passava, né, gente? Então, assim, muito obrigada. Nada. Queria deixar aqui um forte abraço para os meus alunos da Escola Carlos Drummond de Andrade, os alunos do Diurno, que eu tive o prazer de trabalhar um pouco também, né? E queria dizer para vocês que é um prazer trabalhar aqui, um prazer enorme. E eu gostaria de finalizar essa entrevista com um toque que eu gosto de dar, sabe? Um cumprimento que se chama high five. Você conhece? Conheço. Assim, olha, significa você tem uma mente milionária. Eu sempre passo essa mensagem para as pessoas. Gente, Vamos olha lá? isso. High five. High five. Gente, o vídeo vai por aqui e nos encontramos no próximo. Até mais. Tchau, Até. tchau. Tchau, tchau.